O discípulo de Jesus não exige, mas também não se envergonha de receber, porque não vive de mérito, mas vive de confiança. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 10, versículos do 7 ao 13. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje nós celebramos na liturgia a memória de São Barnabé, companheiro de Paulo, homem cheio do Espírito Santo e da fé, cuja presença discreta e generosa foi capaz de dilatar os limites da igreja nascente. E a liturgia nos propõe um evangelho que, à primeira vista, pode parecer simples, mas que esconde uma profundidade teológica e pastoral notável. Em qualquer cidade ou povoado em que entrardes, procurai saber quem nela for digno e hospedai-vos com ele até a vossa partida. A palavra grega axios, também traduzida como digno, tem um sentido muito mais rico do que generalmente imaginamos. Etimologicamente, ela deriva de peso ou de valor equivalente. No mundo antigo, o que era axios era aquilo que tinha valor correspondente, algo que se podia colocar na balança sem ser desonesto, assim nós poderíamos dizer. No contexto do evangelho de hoje, Jesus não está propondo um filtro elitista como se dissesse: fique apenas com os bons. Pelo contrário, ele está ensinando a discernir onde a graça encontra espaço para frutificar. É importante notar que logo antes, os próprios apóstolos são chamados de dignos do sustento que recebem, porque o trabalhador é digno do seu alimento, e essa dignidade não é um prêmio, mas um reconhecimento. Quem trabalha pelo reino se torna espaço onde Deus age como providência. Escute bem. Quem trabalha pelo reino se torna espaço onde Deus age como providência. O apóstolo não exige, mas também não se envergonha de receber, porque não vive de mérito, mas de confiança. Aqui está a primeira lição teológica profunda. A dignidade evangélica não é algo que se conquista, mas que se reconhece. E não se trata apenas de dignidade moral, mas de um estado espiritual, aquele que abre espaço para Deus. Aquele Deus que, seja recebendo, seja recebido, é considerado digno. E todo aquele que abre espaço para Deus, seja recebendo, seja sendo recebido, é considerado digno. A dignidade cristã não é autorreferencial, é sempre relacional, porque ela está radicada na sua criação, a imagem de Deus. É realizada na vocação à comunhão com Cristo. É por isso que Jesus recomenda: entrando na casa, saudai-a, e se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Se não for digna, volte para vós. São Mateus capítulo 10, versículos do 12 ao 13. A paz que nós mencionamos no tempo pascal, que acabamos de celebrar, que não é um sentimento, mas uma realidade teologal, nós vemos que no evangelho de hoje é a presença reconciliadora de Deus. A casa digna não é a que cumpre todas as normas, mas a que acolhe a paz, que reconhece o outro como portador da presença divina. Isso nos remete diretamente à teologia do hóspede, como ícone de Cristo. Quem recebe o enviado, recebe o Senhor. São Mateus capítulo 10, versículo 40. Na tradição patrística, os padres da igreja tinham essa percepção da dignidade da acolhida como centralidade da vida cristã. Santo Agostinho, comentando os Salmos, ele dizia: a casa digna é aquela onde o coração abre as portas à palavra, não apenas ao corpo do mensageiro. Ou seja, o que torna digna uma pessoa ou uma casa é sua abertura à presença de Deus nos outros. São Barnabé é um exemplo luminoso disso. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 11, versículo 24, nós lemos: era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e uma grande multidão se reuniu ao Senhor. A palavra-chave aqui é bom, agathos, termo que
no grego bíblico, não significa apenas alguém moralmente correto, mas alguém cuja vida é canal de graça, alguém que por sua disposição interior se torna meio e mediação para que os outros encontrem o Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, nesse sentido, o magistério da igreja converge com a tradição. A dignidade cristã é inseparável da missão. Todos na igreja, quer pertençam à hierarquia, quer sejam por ela pastoreados, são chamados à santidade, segundo as palavras do apóstolo. A vontade de Deus é que sejais santos. 1 Tessalonicenses 4, versículo 3. E ser santo aqui é sinônimo de ser digno. Porquanto ser digno é ser receptáculo, lugar que acolhe a graça e o instrumento do reino de Deus. Mas o texto de hoje nos reserva ainda uma última pérola. A paz que os discípulos oferecem retorna a eles, caso não seja acolhida. Isso nos ensina que nossa missão não depende do sucesso, mas depende da fidelidade. Porque um coração fiel não perde o que oferece, mesmo se o outro recusa. Isso dá ao cristão uma liberdade e uma serenidade inabaláveis. Meus irmãos e minhas irmãs, à luz desse evangelho de hoje, nós somos chamados a rever como estamos nos relacionando com a nossa própria dignidade batismal, com as nossas próprias convicções cristãs. Não é uma medalha de honra para pendurar no peito, mas uma vocação a nos tornarmos espaço vivo da graça de Deus no mundo. Ser dignos é ser porta aberta, é ser rosto visível de um Deus que visita e transforma. E ainda mais, nós somos chamados também a reconhecer nos outros, especialmente nos mais simples, frágeis, nos pobres, nos estranhos, a mesma dignidade. Cada encontro é oportunidade para honrar aquele que por nós se fez pobre e quer ser acolhido em cada rosto humano. Peçamos por intercessão de São Barnabé a graça de sermos apóstolos da paz, homens e mulheres dignos, não por mérito, mas porque permitimos que Deus transpareça em nós. Uma santa quarta-feira para você e sua família. Que Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e misericórdia.